Sejam bem-vindos à segunda aula do preparatório para o Enem e agora a gente vai continuar com a nossa análise, de palavras. É básico na língua portuguesa você conhecer a palavra, conhecer as suas utilizações, as funções que essa palavra pode assumir dentro de uma frase e, consequentemente, num bloco maior que é dentro de um texto, que é um ponto de partida para você conseguir fazer uma análise correta dos textos e também nas questões de dominar a norma culta da língua portuguesa, tanto para escrever redação quanto para identificar os usos dessa língua, dessa linguagem. É importante que você conheça a estrutura das palavras, como que essas palavras podem ser utilizadas. Então a gente viu ontem não, a gente viu na semana passada sobre os substantivos e agora a gente vai continuar na classe dos nomes, só que agora a gente vai detalhar um pouquinho mais a respeito dos determinantes e ainda mais um pouquinho em outras classes de palavras, tá bom? Então, os determinantes são os artigos, numerais e pronomes, tá? Mas não são todos os pronomes, tá bom? Porque quando o pronome ele substitui um substantivo, ou seja, ele está no lugar de um substantivo, aí ele não é determinante. Então, o pronome só vai ser determinante se ele estiver junto de um substantivo, tá? Os artigos sempre vão estar junto de um substantivo e os numerais eles também, quando eles aparecem juntos de um substantivo, eles têm a função de determinante. Tá? Então, a gente tem os artigos, o, a, os, as, uma, uns, umas. Então, são essas pequenas palavras que a gente coloca antes dos substantivos, para que a gente possa indicar, por exemplo, o gênero. Os artigos eles precisam concordar com os substantivos na questão do gênero e do número, por isso são palavras variantes. Então nós temos o, a, os, as, que são artigos definidos, e uma, uns, umas, que são artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, eles são chamados assim, de artigos indefinidos, porque eles não definem exatamente uma quantidade, nem que tipo de coisa nós estamos nos referindo, Então, se a gente disser assim, umas pessoas passaram aqui, a gente não especifica, quais são essas pessoas, quem são essas pessoas, e nem a quantidade exata de pessoas. Por isso são chamados artigos indefinidos, tá? Os numerais, eles vêm para definir quantidades, tá? Eles vêm para definir quantidades ou para definir posição em uma lista. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, assim por diante. Também são numerais. São os numerais ordinais, os numerais de ordem, que determinam uma ordem. Primeiro, segundo. Durante a construção de um texto para o Enem, por exemplo, a gente pode utilizar esses determinantes, esses numerais, são os numerais ordinais, para a gente enumerar os nossos argumentos. Então vocês vão perceber que a gente pode colocar os nossos argumentos de uma forma enumerada, e isso é interessante até para manter uma organização no texto. Primeiro, é preciso não sei o que, não sei o que. Segundo, em segundo, observa-se que, e assim por diante. Então, os numerais eles também podem ajudar na organização textual, na enumeração, é correto? Mas quando eles vêm junto de um substantivo, eles são determinantes para o substantivo. Tá? Então, a gente tem os numerais, assim como todas as classes nomes, elas variam em gênero e número. No caso do numeral, só temos o singular um e o primeiro. Todos os outros são plurais. Isso é bastante óbvio. Mas existem alguns numerais que também vão variar em gênero, masculino e feminino. Por isso que eu separei aqui alguns, como por exemplo, no caso de primeiro, segundo, terceiro e quarto, a gente tem a variação de gênero, Então é primeiro aluno, primeira aluna, E a segunda pessoa, primeira pessoa. Então há uma variação de gênero, de acordo com o gênero do substantivo. Esse numeral, o numeral ordinal, ele também vai variar em gênero. E também pode variar em número para além do próprio numeral. Então, os primeiros colocados
Então, a gente entende que foram várias pessoas que estão em colocação, né, no primeiro lugar. Então, os primeiros colocados, os segundos, os terceiros, as primeiras, as segundas, as terceiras, também o próprio numeral ele pode sofrer ainda outra alteração de número, ou seja, ir para o plural, dependendo aí do significado de como ele é empregado na frase. Tá? Agora, nos numerais cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, existe também uma alteração de gênero, mas não são para todos os numerais. Então, por exemplo, o numeral 1 ele vai sofrer uma alteração de gênero quando ele passa a se referir a um substantivo feminino, fica uma. O 2 fica duas. Agora o 3 não. Né? O 3 ele não, 3 maçãs, 3 laranjas, 3 abacates e assim por diante. Então não importa se a fruta é um gênero masculino ou um gênero feminino, o 3 vai ficar da mesma forma, o 4 também, o 5 também, o 6 também. Quando a gente vai para o 100, aí já, né, 101, 102, então toda vez que a gente repete esse 1 e 2, vai mudar. Agora, quando a gente vai para o 200, 300, 400, aí 300, 300, 200, 200, 400, 400, dependendo do substantivo. Então, se o substantivo for cópias de um livro, a gente tem 300 cópias de um livro. Né? Se no caso for, se o substantivo for masculino, carros, né? 300 carros. Né? Então, existe essa concordância, essa variação de gênero para os numerais cardinais, mas não são para todos. Né? É aí que entra, por exemplo, o que a gente falou na aula passada a respeito de gramas, né? Ou do grama, que é quando ele é masculino se refere ao peso. Né? Então a gente tem 200 gramas de presunto, a gente tem que colocar o 200 no masculino, obviamente, porque esse grama significa o peso, então ele é um substantivo masculino. Então, gramas aqui é substantivo masculino, então o numeral, que é um determinante que está acompanhando esse substantivo, fica também no masculino. Tá? Outra coisa interessante aqui, ó, esse aqui é uma manchete que saiu na CNN, que diz o seguinte: Ministério da Saúde, 1,5 milhão de pessoas não tomaram a dose da vacina. Bom, o que está acontecendo aqui? Nós temos pessoas que é singular, mas aqui o numeral está sendo utilizado como a parte principal, o sujeito aqui. Né? Então, 1,5 milhão de pessoas. Aqui nós temos o número fracionado, né, que é 1,5. Ainda não passou para 2. Né? Então, plural é 2 para cima. O 1,5 fracionou, mas ele ainda não passou para o 2. Então, nós não falamos nem escrevemos 1,5 milhões. Nós escrevemos 1,5 milhão, porque ainda não virou para o 2. Então, 1 milhão fica no singular. Tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que junto com essa manchete dessa notícia, veio o seguinte subtópico. O subtítulo, né? De acordo com o levantamento da pasta, havia doses disponíveis nos postos de saúde, mas os cidadãos não compareceram para serem imunizados contra a Covid. Uma palavra que causa muita confusão quanto a singular e plural é a palavra cidadão, porque o plural de cidadão são cidadãos e não cidadões. Né? Então é importante lembrar disso na hora de escrever, porque é uma palavra que ela aparece muito em redações, que as redações geralmente trazem uma discussão, né? Os temas de redação trazem uma discussão de cunho social, então os candidatos utilizam bastante a palavra cidadão e às vezes no plural e colocam o plural errado. Então lembrem-se, o plural de cidadão é cidadãos. Bom, passando agora para a próxima classe de palavras, que também pode ser um determinante, que são os pronomes. Tá? Os pronomes que são determinantes podem indicar, por exemplo, posse. O meu, nosso,
teu, seu, vosso, dele ou dela. Então, quando a gente olha essa palavra, né, a gente sabe exatamente a quem pertence aquele substantivo. Então, o meu vem antes, meu caderno. Então, o meu é um determinante que vem antes do substantivo caderno para indicar a posse de quem é aquele caderno. Exemplo, né, o nosso, teu, enfim. Qualquer substantivo que acompanhe aí o pronome possessivo, o pronome vai indicar a quem pertence esse substantivo, né? Então, eles são determinantes porque eles acompanham o substantivo para indicar, para ter essa relação que a gente diz que é a relação de posse. Diferentemente dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles deixam tudo muito vago. Alguém, algum, nenhum, nenhuma, muito, pouco, qualquer, vários, várias, bastante e muito, tá? A gente vai ver mais para frente que o muito, ele não é somente um pronome, né, indefinido. Mas quando ele está acompanhando um substantivo, ele é um pronome indefinido. Então, todas essas palavras aqui, nós estamos falando de palavras que acompanham substantivos, né? Então, sim, muitas pessoas procuram o sistema público de saúde. Muitas pessoas dependem do sistema público de saúde. Então, a palavra muitos ou muitas vem para indicar que é uma grande quantidade de pessoas, mas não define exatamente qual é essa quantidade, mesmo porque é uma quantidade variável. Então, ele entra como um pronome, certo? Que acompanha o substantivo pessoas. Nesse caso, ele é um pronome indefinido, porque deixa indefinido exatamente a quantidade de pessoas, correto? E quem são também essas pessoas. Muito bem. É importante lembrar que, assim como todos os determinantes que acompanham o substantivo, os pronomes também variam em número e gênero. Todas essas palavras que nós estamos vendo aqui, essas classes de palavras, acompanham os substantivos, variam em número e gênero, porque acompanham o número e o gênero do substantivo com o qual elas estão conectadas, né? Elas estão trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho muito, o pronome indefinido muito acompanhando pessoas, ele tem que ir para o feminino, muita, e para o plural, muitas, né? Muitas pessoas, né? E agora, o pronome quaisquer, né, é o plural de qualquer. Só que ele é um plural diferente. Por quê? O qualquer, né, o plural vai no meio. Aqui o S que faz o plural vai no meio. Né? Então, qualquer no plural vira quaisquer. Então, se eu tenho aqui o substantivo pessoas, que está no plural, então eu tenho que falar quaisquer pessoas. Quaisquer pessoas. Se eu tenho o substantivo pessoa no singular, eu tenho que ser qualquer pessoa. Tá? Aqui tem um outro exemplo da utilização do pronome muito. Né? Então, nós temos aqui quando o pronome muito ele significa quantidade, né? A gente pode substituir também pelo bastante. Então, como eles variam de número, né, de acordo com o substantivo que eles acompanham, então o bastante também vai acontecer, dele variar de número. Então, o correto é dizer a nova geração tem bastantes desafios ambientais para enfrentar. Como assim bastantes? Sim, o bastante vai para o plural. Por quê? Porque ele está acompanhando um substantivo, que é o substantivo desafios. E ele é um pronome indefinido. Então, se ele é um pronome indefinido, ele tem que acompanhar o substantivo também no número. Se o desafio está no plural, o bastante também vai para o plural, então fica bastantes desafios. Mas todo bastante vai ter que ir para o plural? Não, o bastante só vai para o plural quando ele estiver acompanhando um substantivo plural. Tá? Fica muito fácil a gente saber quando um bastante deve ir para o plural. É só a gente tentar substituir ele por muito. Né? Então, bastantes desafios, muitos desafios. Conseguiu fazer a substituição. O muitos fica no plural, então o bastante também tem que ficar no plural. Correto? Lembre-se disso.
Tomem nota disso. Porque a gente vê bastante significando quantidade como um pronome indefinido, que no caso escrito de maneira errada, não indo para o plural, tá? Bom, ainda dentro dos pronomes, nós temos os pronomes demonstrativos, tá? Demonstra, aponta. Pronome demonstrativo, que aponta, que, né? Esse, aquele, este, esse. Que quando eles estão acompanhando, um substantivo também, eles têm essa função determinante, tá? Por isso que eles também variam. Este, estes, esta, estas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Vejam como eles variam. Variam de acordo com o substantivo que eles acompanham. Aquelas pessoas, aqueles alunos, aquele livro, enfim. Então, também são substantivos, né? São determinantes que acompanham os substantivos. Por quê? Gente, os determinantes eles têm um poder especial, que é um poder de transformar em substantivo todas as palavras que eles acompanham. Então, às vezes, uma palavra ela não é originalmente um substantivo, mas se tiver um determinante na frente, antes da palavra, ela vai passar a se comportar como um substantivo. Ela vai passar a ser um substantivo, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a palavra ideal. A palavra ideal, originalmente, ela é um adjetivo, né? Alguma coisa é ideal, né? Ou seja, então ela é um adjetivo, uma característica. Porém, quando a gente coloca um determinante, como por exemplo um artigo na frente de ideal, o ideal, então ele vira um substantivo. Vamos ver aqui como é que se dá esse exemplo. Ó, essa medida é ideal para reduzir emissões de poluentes. Então aqui a gente utiliza aqui a palavra ideal, como uma característica de medida. Ela é ideal. Agora aqui, ideal está sendo utilizado como substantivo. Por quê? Porque a gente tem um determinante na frente, né? Antes. O ideal é que as pessoas se conscientizem de suas responsabilidades. Então lembrem-se, tudo que leva um determinante na frente passa a ser um substantivo. Quais pronomes são determinantes, tá? Quais pronomes não são determinantes? Quando os pronomes eles substituem um nome, ou seja, o substantivo, em vez de acompanhá-lo, tá? Então é o caso dos pronomes que a gente diz que são pronomes pessoais, do caso reto, né? São pronomes que indicam qual é a pessoa do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Ah, não tem quarta pessoa? Não, gente. São 3 posições, tá? A primeira pessoa é quem fala ou quem escreve, né? Se eu estou falando, eu sou a primeira pessoa nesse momento. A segunda pessoa é quem recebe, né? Quem lê, quem ouve, quem recebe a mensagem. Então é a segunda pessoa. E a terceira pessoa é algo ou alguém que não está participando da conversa, né? Que não é quem fala e nem quem recebe. Então tudo isso, se não é quem fala nem quem recebe, é a terceira pessoa, tá? Então a gente tem pronomes para representar essas pessoas do discurso, tá? Em primeira pessoa a gente tem o eu, né? Eu estou falando, então para me referir a mim mesmo, eu utilizo o pronome eu. Pronome de segunda pessoa nós temos o tu, que hoje em dia a gente utiliza mais o você, correto? Mas o tu é originalmente o pronome de segunda pessoa. Pronome de terceira pessoa, ele ou ela, se for o caso também, né? Então, se a gente fosse referir a alguém fora do ato comunicativo, que não é primeira pessoa nem segunda pessoa, a gente utiliza um de terceira pessoa. Ah, ele ou ela. Então não sou eu que estou falando, nem a pessoa que está ouvindo. É um terceiro ou uma terceira, ok? E para o plural, nós, vós, eles. O vós está sendo utilizado mais como vocês, tá? Mas originalmente é a segunda pessoa. Claro que é uma segunda pessoa, mas né, o vós é mais, a gente diz que é mais erudito, que ele não está na linguagem do dia a dia. Então a gente não se preocupa muito com ele, tá? Não é para usar voz na redação, por exemplo. Então você tem que identificar que se você está lendo um texto ali na prova do Enem e esse texto traz algumas conjugações verbais em segunda pessoa do plural, vós, sois, enfim, são textos, primeiro, antigos, porque você não tem mais essa utilização
Hoje em dia, mesmo na literatura formal da língua, a gente não tem utilização de segunda pessoa, então são textos antigos no geral, tá? A gente tem a utilização de segunda pessoa plural em Vossa Excelência, Vossa Magnificência, que são títulos de poder, de nobreza, às vezes, são títulos que a gente, para se referir a juízes, para se referir a pessoas muito importantes, a pessoas que têm altos cargos políticos ou cargos de importância, a gente utiliza esses pronomes de tratamento, né? São pronomes de tratamento em segunda pessoa. Então, sim, são textos extremamente formais. Então, a presença de segunda pessoa num texto, desses pronomes de segunda pessoa, indicam que esse texto ou é um texto antigo ou é um texto extremamente formal, um texto extremamente limitado a esses ambientes e essas situações de extrema formalidade e reverência por ser algo importante, né? Então, ou por se tratar de alguém importante. Por que nós precisamos entender isso? Porque no Enem cai muito questões que vão testar a sua capacidade de olhar para um texto e perceber quais são as situações comunicativas que aquele texto pode ser usado. Então, se você tem a presença, por exemplo, de segunda pessoa no texto, você percebe que é um texto para ser utilizado em ambientes extremamente formais, um texto limitado ou muito antigo, porque antigamente utilizava-se mais a segunda pessoa. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos muito simples, a utilização desses pronomes. Então, perceba que eles não são determinantes, porque eles não acompanham o substantivo. Eles estão no próprio lugar do substantivo, tá? Então, ó, eu gostaria de comprar um carro. Então, aqui, ó, eles estão... ele é um pronome substantivo. Então, ele não é determinante. Ele é o próprio substantivo, tá? Na forma de pronome. Ele gostaria de comprar um carro. Ela gostaria de comprar um carro. Nós gostaríamos de comprar um carro. Então, perceba que o assunto é determinado pelo sujeito da oração. Quem é o assunto aqui? Eu. Porque estou expressando a minha vontade. Ah, mas o carro não é o assunto? Não, o carro não é o assunto, não. O assunto é determinado pelo sujeito da oração. Então, a oração tem como sujeito eu. Quem que gostaria? Eu. O carro é o objeto do meu desejo. Aqui eu estou expressando um desejo. Eu gostaria. Então, eu estou expressando um desejo. Qual é o objeto desse desejo? Ou seja, esse desejo é desejo de quê? De comprar um carro. Então, o assunto sou eu, tá? Falando do meu desejo, e o carro é o objeto desse desejo, ok? Ele gostaria de comprar o carro. O assunto é ele, porque ele é o sujeito, e o carro é o objeto desse desejo. Ela gostaria de comprar um carro. O assunto é ela, e o carro é o objeto do desejo. Aqui o assunto nós e o carro o objeto desse desejo. Então, o assunto, que é chamado também de referente, isso vocês têm que entender, o referente é a quem se refere, que está se referindo ao sujeito, ele determina quem é o referente, tá? Então, o sujeito é sobre quem se está falando, e será sempre um ou mais substantivos, no caso aqui um pronome substantivo, tá? Mas o sujeito sempre será um ou mais substantivo. Ele é conhecido como o referente. Quando o sujeito está em terceira pessoa, ele é o referente, tá? Quando o sujeito está em terceira pessoa, ele é o referente. Então aqui, ó, ele e ela são referentes porque eles são sujeitos e estão em terceira pessoa, tá? Vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó, Americanas, Magalu e Meli devem mudar slogan sobre entrega rápida, decide Conar. Conselho publicitário afirma que as varejistas devem detalhar os cenários em que a entrega é mais rápida. Empresas poderão recorrer. Bom, essa é uma notícia que saiu na CNN, vem falando sobre essas empresas que prometem entrega rápida no mesmo dia. Se você comprar pelo aplicativo ou pelo site, eles entregam no mesmo dia. Porém, é um serviço que não está disponível em todo o território nacional, em apenas algumas cidades do Brasil, principalmente as cidades maiores, as capitais, e ainda assim não são todas as capitais, que têm esse serviço de entrega no mesmo dia, né?
Porém, eles não detalham todos esses poréns nos anúncios, e aí o Conselho de Publicidade, né, o Conselho Publicitário, notificou essas empresas a respeito dessa irregularidade, porque fica meio que uma propaganda meio falsa, porque né, são poucas cidades, mas essas propagandas são veiculadas no Brasil inteiro. Né? Então, eles foram notificados, essas 3 empresas aqui foram notificadas e devem mudar o slogan da sua propaganda. Isso saiu na CNN Brasil. Bom, o que a gente entende aqui? A gente tem 3 substantivos. Nesse caso são substantivos próprios, porque são nomes de empresas, né? Então, Americanas, Magalu e Meli. Assunto. Eles são aqui o assunto. São terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Se a gente for substituir esses 3 aqui, a gente substituiria por um pronome pessoal de terceira pessoa. Porque no caso, eles, né, ou elas, que são empresas. Então, elas devem mudar slogan sobre entrega rápida. Se a gente fosse substituir aqui Americanas, Magalu e Meli. Então, nós temos um referente. Tá? São 3 substantivos, todos eles formam um sujeito, tá? Porque é o assunto aqui dessa oração. E são referentes porque são sujeito em terceira pessoa. Então, sujeito em terceira pessoa, referente. Tá? O que está em verde aqui é o verbo. Né? Então, a gente percebe que os verbos eles estão sempre de acordo com o sujeito. Tá? Então, o verbo ele marca aqui a oração. Ó, aqui tem outro verbo. Então, isso aqui já é outra oração. Então, aqui a gente analisa separado. Tá? Esse verbo aqui marca essa oração. Então, a gente analisa esse bloco aqui. Ó. Então, essa é a divisão por blocos. Tá? Então, os verbos eles vão determinar uns blocos. Então, esse verbo aqui manda nesse bloco e esse verbo aqui manda nesse outro pequeno bloco de texto, tá? Nessa frase. Então, o sujeito é o assunto, porque quem determina aqui, né, o verbo ele está de acordo com esse sujeito, que aqui nós temos 3, então é plural, então devem estar no plural. E um bloco de texto aqui com um referente que é o sujeito em terceira pessoa, Americanas, Magalu e Meli. Tá? Aqui ó, eu coloquei só a título de exemplo como que o pronome, nesse caso, ó, vira um sujeito, né? Um pronome pessoal, elas, viram um sujeito substituindo o referente. Ó, Americanas, Magalu e Meli devem mudar o slogan sobre entrega rápida. Elas foram notificadas pelo CONAR. Então, elas aqui está substituindo esses 3. Na redação do Enem, não se usa primeira nem segunda pessoa, eu, tu, você. Por que não usa? O gênero textual pedido é uma dissertação argumentativa. Textos argumentativos devem conter argumentos que defendem uma ideia, que a gente chama de tese. A dissertação argumentativa tem função referencial. A gente vai repassar as funções da linguagem porque é uma coisa importante para se memorizar para o Enem. Tá? Então a gente vai ter aqui uma aula específica sobre funções de linguagem. Cai muitas perguntas, sempre cai, né, algumas perguntas contendo esse conhecimento de função da linguagem, então é importante a gente saber disso. Tá? Mas no caso a função referencial é uma função muito usada. Não só para responder as questões de português, mas também porque o texto que se escreve, a redação, ele tem função referencial. Tá? Então, o que é a função referencial? Mensagem centrada no referente, ou seja, a mensagem é sobre o referente. Quem que é o referente? Sujeito em terceira pessoa. Então, eu não posso usar eu, tu, você. Por quê? Porque eles não são de terceira pessoa. Eu não posso colocar o assunto neles. Na primeira, na segunda pessoa. O assunto sempre tem que estar em terceira pessoa, porque eu não estou falando de mim e nem estou falando de quem está lendo. Ou seja, eu não estou falando da primeira pessoa, não posso falar da primeira pessoa e nem posso falar da segunda pessoa. Então eu tenho que falar de um referente, que é uma terceira pessoa, que é o problema, que é o Brasil, que é enfim, seja lá qual for o assunto da redação, vai ser o nosso referente. Tem que ser centrado ali. Por isso que a gente não pode utilizar, porque não cabe nesse tipo de texto. Né? Só cabe o referente, tá bom? Então, é muito comum encontrarmos
frases equivocadas, como essa daqui, ó. Eu acredito que o Brasil deveria investir em educação de qualidade. Por que está incorreto? Porque nós temos o eu, um sujeito, em primeira pessoa. E a nossa mensagem tem que ser centrada, ou seja, o foco tem que ser no referente, terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa aqui? O Brasil. Então, eu jogo ele para ser sujeito da minha oração. O Brasil deve investir em educação de qualidade. Se não for o Brasil, né, como uma generalização, eu especifico então que deve ser o governo. Continua a terceira pessoa, o governo, ele. Então, coloco o governo como referente, ou seja, como sujeito, então, e reorganizo aqui a minha frase de acordo. O governo brasileiro deve investir em educação de qualidade. Então, essas duas opções aqui, essas duas frases aqui, estão mais de acordo com o gênero textual pedido, porque elas têm o sujeito em terceira pessoa. Então, eu obedeço à função referencial, que é a mensagem centrada no referente. E o que é referente? Sujeito em terceira pessoa. Ok? Então, viram como quando a gente conhece as características da língua, a estrutura das palavras, né, e as funções que essas palavras exercem, a sua função gramatical, a gente consegue entender o porquê de determinadas regras, né, como, por exemplo, de não utilizar a primeira pessoa no texto. Só uma observação, a primeira pessoa do plural, o nós, pode ser empregada sim, dependendo de como ela seja usada, tá? Então, se você coloca o nós ali como povo brasileiro, aí ok, tá? Então, aí não tem tanto importância não, porque o nós é primeira pessoa plural, porém, ele está se referindo, às vezes, né, tipo, nós precisamos, enfim, ele está generalizando como raça humana, como humanidade ou como povo brasileiro, aí ele é tolerado ali, porque não está centrando a mensagem só em você, né, em primeira pessoa igual a primeira pessoa singular, eu, mas está generalizando para nós brasileiros, para nós humanos, então aí ele é tolerado, embora não é legal ficar usando sempre, mas em alguns casos sim, tá? Aí a gente vai para o bom senso, mas o ideal é fugir para não ter problema, tá bom? Muito bem. Passando para o próximo assunto de hoje, eu nem sei qual é a ordem mais, mas enfim. São os verbos, né, que a gente já teve uma introdução aqui. A gente percebe que os verbos eles vão variando, né, de acordo com o sujeito. Então, eu acredito, o Brasil deve, ou o governo brasileiro deve, deveria. Então, enfim, aqui é só uma observação, por que foi mudado aqui de deveria para deve? Porque percebam a diferença, né? O deveria é um verbo que ele está colocado de uma forma que não demonstra uma certeza, né? Ah, deveria, poderia, como se fosse uma possibilidade, mas uma possibilidade distante, tá? E o texto dissertativo, ele é um texto que exige que sejam colocadas coisas com mais certeza, que seja utilizado um tempo verbal, um modo verbal, que exprima uma certeza. Então, deveria fica deve, né? Já que você está apresentando os seus argumentos, você não tem por que colocar o deveria. Você apresentou argumentos, você argumentou, você está seguro dos seus argumentos, então você coloca o deve, né, como exemplo. Então, os verbos eles são extremamente importantes para a gente transmitir a mensagem, né, de forma correta. Mas o que são exatamente esses verbos, né? Então, só para a gente recordar que os verbos são ações, verbos são estados ou verbos são fenômenos naturais. Então, verbos que exprimem ações, essas ações não precisam ser ações físicas, podem ser ações mentais ou ações abstratas, né? Como, por exemplo, andar, correr, fazer, são ações que exigem um movimento físico, né? Mas o verbo ele pode ser uma ação que ocorre na mente, mas não deixa de ser uma ação. Então a gente chama de ação abstrata, como por exemplo pensar. Né? O pensar não exige um movimento físico, mas o pensar é uma ação. Ela ocorre no campo das ideias, correto? Então
tem os verbos que eles vão ser verbos de ação mesmo, que envolvem ações físicas, movimentos físicos e ações que vão ocorrer no campo das ideias, que são ações abstratas, mas são ações da mesma forma, tá? Ou estados, tá? São os verbos que indicam estados. São verbos que indicam como algo está, né? Nós temos o verbo ser, por exemplo, indicando condições, né? O Brasil é um país rico, então a gente tem o verbo ser, né? É, em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu sou. Segunda pessoa, tu és. Terceira pessoa, ele é. Então, no caso, o Brasil é um país muito rico em cultura. Então, qual é a condição, qual é o estado, né, de que forma o Brasil está? O Brasil é rico. De que forma o Brasil é? O Brasil é rico. Então, eles sempre introduzem uma característica, né? Esses verbos sempre introduzem características, sempre determinam características, né? Rico, pobre, bem, mal, bom, enfim, características sempre tem ali, podem ser indicadas com um verbo que representa o estado, tá? Por exemplo, permanecer, continuar, também permanece, a vacinação permanece atrasada. De que jeito está essa vacinação? Atrasada, característica, infelizmente. Então, esse verbo permanecer está sendo usado para demonstrar um estado, de que forma algo está, né? Também os fenômenos naturais, como ventar, chover, amanhecer, anoitecer, nevar, são verbos, tá bom? E a gente distingue entre esses três tipos de verbos, então, os das ações, os dos estados e os fenômenos naturais. Ter essa distinção é importante, tá bom? Para aplicar algumas regrinhas gramaticais, então a gente precisa entender e conseguir fazer essa separação, tá? Bom, os verbos eles vão variar em tempo, né? Então é a única classe de palavras que existem diversos tempos, né? Então a gente tem tempos passados, um tempo presente, tempo futuro, né? Então isso aqui é só para recordar mesmo, tá? As empresas investiram muito em publicidade, passado. As empresas investem muito em publicidade, presente. As empresas investirão muito em publicidade. Claro que os tempos não são simples assim, passado, presente e futuro, mas a gente não vai entrar nesse detalhamento, tá bom? Por quê? Porque, lembra, a gente falou, lá no Enem sempre pede sempre dá um texto para testar uma habilidade, né? Então, as questões gramaticais, elas nunca são cobradas de uma forma muito direta. Marque o verbo que está no pretérito do... Enfim, não. A gente precisa entender para conseguir compreender o texto e extrair do texto as informações de forma correta. Entenderam? Então, a gente não vai aprofundar muito nesses tempos. O que a gente está fazendo aqui é um apanhado geral para lembrar, para rever isso, né, que vocês já estudam, e entender posteriormente, a gente vai ver algumas questões, tá, em outras aulas, de como a gente aplica esses conhecimentos, tá bom? O que eu quero chamar a atenção aqui é que o verbo ele deve estar no mesmo número, singular ou plural, que o sujeito, tá? Então, aqui no caso, a gente tem plural, porque a empresa está plural. Plural, porque a empresa está plural. Plural, porque as empresas estão no plural. Agora, não confunda, tá? O M, ele indica o passado do verbo. E o ão indica o futuro. Então, investiram. Aí tem gente que escreve com A ou tio, mas não. É passado, então é M. E é futuro, é A ou tio, né? Ão, tá bom? Não confundir isso, porque às vezes acontece de esquecer e confundir esse tipo de colocação, tá? Os verbos, como a gente percebe aqui, eles estão intimamente ligados com o sujeito aqui, no caso, né? Desses verbos aqui, isso aqui é uma ação, investir é uma ação, né? Que no sujeito, no caso, é sempre o substantivo. Nesse caso aqui, é terceira pessoa, então ele é um referente, né?
e está acompanhado aqui de um artigo, né, o as. Então, nós temos aqui o primeiro bloco aqui que a gente já estudou, né, formado aqui de texto nessa frase. Tá? Agora, os verbos, eles podem precisar de uma complementação de sentido. Como assim uma complementação de sentido? Porque quem investe, investe em alguma coisa. Né? Quem investe, eu vou investir. Investir em quê? Então, o verbo investir, ele pede uma complementação de sentido. Tá? No caso aqui, a pessoa aqui diz que as empresas investem muito em publicidade. Tá? E quem investe, investe algo em alguém. Então perceba que este verbo investir, ele pede dois complementos. Tá? O complemento o complemento o que vai investir? Vou investir dinheiro, vou investir tempo, vou investir recursos. O que vai investir e em que vai investir? Vou investir dinheiro em publicidade, vou investir dinheiro vou investir recursos em estudar. Enfim, então ele consegue aceitar duas complementações de sentidos. São todos os verbos que precisam de complementação de sentido? Não, não são todos os verbos que precisam de complementação de sentido. Mas é só você olhar para o verbo e pensar assim, esse verbo ele aceita um o que ou um a que ou a quem aqui? Aceita. Então ele é um verbo que aceita complementação de sentido. Tá? Então o que vem aqui nós temos empresas como sujeito, né? Elas que investem, né? As empresas investem, então está falando das empresas, então ela é o sujeito. Quando o verbo aceita a complementação, os substantivos que fazem parte dessa complementação, então aqui ó, as empresas investem muito dinheiro em publicidade, esses substantivos aqui são os chamados objetos. Tá? Então, ó, substantivos são sujeitos, mas eles vêm complementando o verbo. Então, quando eles complementam o sentido do verbo, eles são os objetos. Tá? Então, se a gente voltar aqui atrás, eu gostaria de comprar um carro. Veja só, sujeito eu, verbo gostaria, mas o gostaria, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, nesse caso, o comprar um carro. Então, aqui, isso aqui vem como complementação, objeto. Né? Complementação do sentido do verbo. Tá? Então, os complementos de ação são chamados de objetos. Veja aqui alguns exemplos. É notável que a instabilidade do mercado financeiro afeta principalmente os mais pobres. Aqui a gente tem dois verbos, o verbo ser, e o verbo afetar, tá? Mas nós vamos concentrar aqui no verbo afetar, que a gente está aqui, ó, a instabilidade do mercado financeiro. Isso aqui é o assunto. Qual que é o assunto aqui? A instabilidade, o referente, tá? A instabilidade do mercado financeiro. Afeta ela, ó, substituir tudo isso aqui pelo pronome ela afeta principalmente os mais pobres. Então, quem afeta, afeta algo ou alguém. Nesse caso, os mais pobres. Então, os mais pobres são o objeto do verbo afeta. Né? As famílias mais pobres acabam sofrendo mais, pois a instabilidade do mercado financeiro afeta elas. Eu coloquei aqui em vermelho porque isso aqui está errado. Por que está errado, gente? Porque é o seguinte, os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eles ou elas, ele ou ela, eles vêm sempre na condição de sujeito, tá? Nunca na condição de objeto complementando o verbo. Aqui o verbo é afetar, tá? Então o verbo afetar precisa, e o sujeito aqui é a instabilidade do mercado financeiro. Ele que afeta, ela que afeta. Então, esse elas não pode estar aqui, porque aqui só pode estar depois desse verbo o complemento desse verbo, que é o objeto.
Então, esses pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele ou ela, eles ou elas, não podem ser utilizados como objeto, como complemento, tá? É por isso que a gente precisa fazer a substituição deles por um pronome equivalente, só que do caso que a gente diz que são pronomes oblíquos, né? Que eles substituem os pronomes pessoais retos para serem objetos, tá? Qual pronome a gente poderia substituir aqui? Ó? As famílias mais pobres acabam sofrendo mais, pois a instabilidade do mercado financeiro as afeta. Então, eu substituí aqui o elas, que ele não pode estar aqui, porque aqui agora é complemento do verbo, pelo as, que significa as famílias. Tá? Então, ficou assim a frase, pois a instabilidade do mercado financeiro as afeta. Bom, confuso? Isso aqui é questão de colocação pronominal, tá bom? Então a gente tem alguns pronomes chamados oblíquos para substituir os pronomes retos, quando precisar usar como sujeito. Então, ó, quando precisar usar como objeto. Então o eu pode ser me ou mim, né? O ela pode ser o, a, lhe, e o nós é o nos, tá? Eles, elas pode ser os, as ou lhes. Vamos de exemplo? Vamos de exemplo. Nós nos encontramos numa situação delicada do ponto de vista financeiro. Nós nos encontramos numa situação complicada do ponto de vista financeiro. Eu quis colocar esse exemplo aqui, porque muita gente acha isso aqui estranho, nós, nos. Mas percebam que são pronomes diferentes. O nós é o sujeito, é o assunto, tá? O nos é objeto, porque é um pronome oblíquo. Então, aqui está dizendo que nós, os sujeitos, encontramos a nós. Então, não dá para escrever nós encontramos a nós. Então, a gente substitui o segundo nós por um pronome equivalente, ó, que o nós a gente substitui pelo nos. Então, fica o nos. A única diferença é o acento, tá, gente? Nós e nos é o acento e a gente pronuncia de forma diferente, tá? Então, nós nos encontramos numa situação delicada do ponto de vista financeiro. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre essa colocação aqui do que vai antes do que vai depois. Mas eu vou deixar aqui um vídeo depois complementar para você entender quando que esse pronome vem aqui, quando que ele vem aqui, tá? Tem uma regrinha, tem algumas regrinhas, não é coisa muito difícil, tem alguma como simplificar assim para a gente utilizar no dia a dia, tá bom? Mas tem umas regrinhas, tá? Vamos ver aqui, ó. O surgimento de novas tecnologias interfere na forma como nos comunicamos. Interfere vem do verbo interferir. O que que interfere? O surgimento de novas tecnologias, tá? O surgimento, ele. Então aqui nós temos um referente, um sujeito de terceira pessoa, no verbo interferir. Interfere onde? No que, né? Na forma como nós comunicamos, tá? Não, na forma como nos comunicamos, ou seja, nós comunicamos conosco mesmo, tá bom? Esse pronome aqui ele está até fazendo uma reflexão, ou seja, nós conosco, tá? Então ele está voltando, né? Então não assustem quando vocês repararem aí nos textos, tá? O nos, porque o nos é um pronome que ele se refere à primeira pessoa plural, o nós, só que ele está sendo utilizado como objeto e nesse caso aqui até como reflexivo, ou seja, volta para a gente mesmo. Nós conosco mesmo, né? Então volta para a gente. O nos, tá bom? Bom, a gente vai finalizar aqui, para a aula não ficar muito grande, tá? Vou deixar um videozinho sobre colocação pronominal, mas a gente vai falar sobre isso na próxima aula, na semana que vem, tá bom? E aí já vou trazer... Aí a gente já vai trazer algumas outras classes de palavras, algumas outras coisas para a gente continuar aí os nossos estudos. E depois a gente vai fechar essa primeira parte de língua portuguesa, né? Antes da gente entrar na redação, a gente vai fechar com a questão dos tipos textuais, né? Dos gêneros textuais, tipos textuais e as funções da linguagem, que é o que vai ficar aqui para a gente concluir essa parte do micro, palavra, para o macro, que são os blocos de textos, tá bom? Então, um abraço para todos, tá? Percebam que a gente acaba relembrando muita coisa
vocês já estão estudando ou que já estudaram em português, mas é importante a gente dar esse apanhado para a gente direcionar agora para as questões, tá bom? Então um abraço a todos, até a próxima aula.